né? Apareci, consegui fazer algumas coisas diferentes aqui nesse vídeo, mas eu vou trazer para vocês esquematizado para que você possa dar print também desse material ou dessa página específica, né? Que a gente também disponibiliza em PDF para os senhores. O seguinte, nós passamos ali, né? Nós passamos aqui em cima, tá aqui em cima, aqui, mais para esse lado aqui, pelos crimes propriamente militares. E a gente falou que não basta ser apenas do Código Penal Militar, mas também só pode ser cometido por militar. Muito bem, nós passamos também, meus amigos, pelos crimes impropriamente militares, né? Aqueles que ou têm a mesma descrição do Código Penal Militar e do Código Penal Comum, ou nem existe no Código Penal Militar. Para nós, todos esses vai ser crime propriamente militar. É o oposto do que é o crime propriamente militar, tá? E dessa categoria eu posso ter outras subcategorias, por exemplo, os crimes militares por extensão, tá? A lembrar, gente, quem deu essa nomenclatura crimes militares por extensão foi o juiz, então o juiz, né, Ronaldo João Roth, que foi quem deu essa nomenclatura. Extravagantes foi hoje promotor de justiça militar aí, federal, né? O professor Coimbra e o professor Streiffinger, o coronel Streiffinger, né? E o Coimbra foi capitão da Polícia Militar, hoje é, né, procurador aí da Justiça Militar Federal, tá? Então eles deram esse nome de extravagantes. E anteriormente nós falamos também por equiparação. A doutrina penal militar estadual lá de Minas Gerais gosta de chamar por equiparação. Eu não me recordo exatamente o nome do professor ou da professora que consignou esse nome por equiparação, mas colocou também esse nome, tá? Qual nome é mais adequado? Senhores, sinceramente eu já vi em prova por extensão e extravagantes, mas eles tratam isso como sinônimo, então não tem nenhuma diferença entre eles por enquanto, ninguém tratou de falar de diferenças entre essas nomenclaturas. Então, crimes militares por extensão ou extravagantes são aqueles crimes que só estão no Código Penal comum, mas porque se adequam a uma das hipóteses do artigo 9º, eles são considerados crimes militares. Esses são os crimes militares por extensão, ou também chamados de extravagantes. E também falamos dos crimes militares praticados por militar da reserva ou reformado, inciso 3 aí, tá? Da reserva ou do reformado. E ainda dos crimes que a gente considera acidentalmente militares praticados por civis. Lembrando que civil não pode ser processado ou julgado pela Justiça Militar Estadual, apenas pela Justiça Militar da União. Tudo bem? E todos esses, meus amigos, muito importante, desses crimes impropriamente militares que nós tratamos, esses crimes militares por extensão também, é lembrar que as hipóteses do inciso 2º, primeira hipótese, ratione persone, militar da ativa contra militar da ativa. Hipótese B, ratione loci, tá? Quartel, né? Local sujeito à administração militar. Em São Paulo, lembrar que unidades móveis, trailers e viaturas são considerados aí local sujeito à administração militar. A linha C, ratione matéria, tá? Em razão de serviço ou em razão da função. Na linha D, ratione temporis, tá? Então, durante aquele período de, né, manobra ou de exercício militar. E a linha E do inciso 2º, que é muito importante, em relação ao objeto, né? Ratione matéria, mas em relação ao objeto. Qual objeto? A ordem administrativa militar ou contra o patrimônio militar, né? E eu falei muito pouco sobre o patrimônio militar, mas imagina que o militar se apropria de um computador que é patrimoniado da Polícia Militar. Isso aí é um crime contra o patrimônio militar, vai ser crime militar segundo a linha E, né, do Código Penal Militar, aí, do inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar. Tudo bem? Independente que ele esteja fora aí do local sujeito à administração militar e tudo mais, tá bom? Então, essas são, né, esse é o resumo da aula de hoje. Eu acho que é uma das aulas mais esclarecedoras e é a aula que vai distinguir você que conhece direito penal militar de quem não conhece. Então, se você entendeu essa aula, se você tem capacidade de explorar um pouco melhor essa aula também, de fazer questões em relação a esses assuntos, é porque você sabe direito penal militar, né? Os meus amigos lá que fizeram faculdade comigo nunca nem sonharam em entender, né, o artigo 9º do Código Penal Militar, essa norma de extensão que transforma os crimes, nas suas hipóteses, né, transforma os crimes em militares, todos eles, até mesmo os que estão previstos apenas na legislação penal comum. Tudo bem?